Bom dia a todos, vamos para mais um vídeo do nosso canal Encontro com Conhecimento. E agora, como eu estou na sequência dos selos do calendário maia, eu vou para o número 5, a serpente vermelha, Talvez o que as pessoas não entendam, e é uma coisa super importante, é que quando a gente fala da serpente no calendário maia, é a mesma serpente dos hindus, É a mesma serpente que tentou Adão no jardim do Éden, que também é chamado da serpente Kundalini. Quando a gente vai explicar um conceito e todos os seus povos com as suas línguas, às vezes um tenta sobrepor o outro, Competição, guerra, destruição, em busca de riqueza, poder material, tudo tem a ver com essa serpente. A gente tem que entender uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala de um número, ele nasce a partir do anterior. Então, por exemplo, para eu falar o número 5, que é a serpente, agora eu tô refletindo sobre a semente, E quando eu estou refletindo sobre a semente, eu vou ter que refletir sobre a ideia do florescimento, sobre a ideia do ordenamento, de crescimento, de potência, de criação, de semear. Então, a mesma coisa em relação aos nossos chakras. Então, quando eu falo de serpente, eu tenho que ter a visão da Kundalini e dos 7 chakras. Então, quando eu falo dos 7 chakras, que é o chakra básico, o sexual, depois tem o plexo solar, o cardíaco, olhando de baixo para cima, o 5º chakra seria o nosso laríngeo, a nossa garganta, a nossa fala, Onde eu tenho o pomo de Adão, onde eu tenho a veia jugular, o 5º chakra, onde eu tenho a tireoide, onde sai o som, E som também é calor, para quem não sabe. E quando eu desço nos chakras, eu tenho o meu chakra, A partir do 7º chakra, eu tenho o 3º chakra, que é o plexo solar, aonde na realidade, contando os chakras, é um animal. E esse animal colocado, Primeiro chakra é o básico, o 2º chakra é o sexual e o 3º chakra é o plexo solar, e sendo o plexo solar, na realidade, animal ainda. A partir do 4º chakra, eu sou ser humano. Então, quando eu analiso os meus chakras, eu vou ver que grande parte da humanidade, enorme parte da humanidade, ainda vive como um animal. E fazendo essa relação, dos selos com chakras, é claro que para o ser humano ainda a focalização dele, a semente no que ele está focando, como eu expliquei no outro selo, já era ainda a parte material. Então todos os processos de purificação que ele vai passando são muito claros, porque ele ainda está focando mais a parte material. E quando a gente diz que uma pessoa foca a parte material, vive no plexo solar, está esquecendo do chakra laríngeo, está esquecendo do chakra da garganta, o 5º chakra, da onde surgem as línguas. É interessante, então, que a serpente ela tem a característica de ter a língua bipartida. Ela pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Então, representa também o livre-arbítrio. Então, o ser humano, na realidade, tem o livre-arbítrio através da fala, através da comunicação. Nós somos o único ser falante e através da comunicação, que já era o vento, Lá atrás, o 2º selo, vento, representava a comunicação, a vida e o alento. E a gente vê que o número 2 tem o desenho do 5 invertido.
Então nós, através das línguas, ao longo de séculos e milênios, viemos nos ferindo, viemos nos enganando, viemos nos permitindo que a serpente vencesse, né? Como isso só é perceptível através de energia, quando ocorre o despertar da Kundalini, né, o despertar dessa energia e dos seus chakras, a gente vai percebendo, quando a gente está num chakra superior, a negatividade que está no chakra inferior. Né? A gente, tem uma negatividade naquele chakra inferior. Né? Então, quando eu chegar no quinto chakra, eu vou ver a negatividade no quarto chakra. Né? Eu vou ver a sombra do quarto chakra. Então, o homem, ao longo dos séculos e milênios, ele vem semeando que a língua dele é melhor que os outros. E eu já fui falando disso também. Né? Então, quando a gente fala uma palavra numa língua, ela é mais poderosa do que na outra língua. Né? Assim está na cabeça dos homens, né? E das mulheres também. Tu fala, vou mudar para o judeu, para o hebraico, porque é a língua da Bíblia. Eu vou mudar para o sânscrito, porque é a língua do Bhagavad Gita. Eu vou mudar para o árabe, porque é a língua do Alcorão. Né? Só que tem um detalhe. E esse detalhe você esquece. Às vezes você está aprendendo uma língua por poder. Não para entender aquele assunto, mas apenas por poder. Por quê? A fala e a palavra é o símbolo do poder. Então, muitas pessoas aprendem uma língua, aquilo, agora eu virei judeu, agora eu virei muçulmano, agora eu virei hindu, agora eu virei chinês, por poder, né? Mas não por entendimento. E quando você não tem entendimento, que é onde a serpente pegou o ser humano, não adianta nada você falar uma coisa, porque em todas as línguas, falar é fazer. Teoria tem que ser igual a prática, né? Então eu teorizo, agora eu boto em prática. E como isso é o segredo da vida, é um dos segredos da vida, é isso que eu estou falando, né? Vêm as pessoas e começam a perceber que aqueles religiosos, e o número 5 no tarô é o hierofante, né? E o hierofante lembra um papa, um sacerdote e etc. E tem tudo a ver com o quinto selo do calendário, que é a serpente vermelha, né? A pessoa, na realidade, começa a se decepcionar com aquele religioso, com aquele sacerdote, com aquele padre. Por quê? Porque ele fala e não cumpre. Com aquela palavra no coração. Às vezes você vê até o gesto dele, né? Você vê até o gesto, né? Você vê até ele fazendo uma oração direitinho. Aí você vê ele também usando um instrumento dele lá, sagrado, né? Cumprindo aquele preceito, aquele mandamento, mas o coração dele não vibra. E você tem que saber disso, por quê? Porque o quarto chakra já era a semente amarela. Então você sente que ele não tem força vital. Você sente que ele não tem a característica da serpente, que é a força vital, o crescimento, né? Ter força, né? E o que geraria a sua individualidade. E ele não tem o comando dele próprio, o comando dos seus próprios instintos. Então você vê ele comendo muito, bebendo muito e etc. Então a religião, né, foi perdendo a força. As línguas foram perdendo a força. Porque não adianta falar e não ter esse fazer. Então, como essas pessoas na realidade foram cada vez mais desacreditadas, o que elas diziam, elas na cabeça das pessoas saía das escrituras. Isso aqui é uma escritura, tá bem manchadinha, mas é uma escritura, né? Saía dos livros sagrados, né?
Mas sabendo como essa letra aqui se apagou, não dá para ver nada, aconteceu a mesma coisa com as pessoas. Então, elas confundem, né, um livro sagrado, que é perfeito, com a fala das pessoas. Não, o livro sagrado é onde está escrito. O que o homem faz é outra coisa. Como ele faz é outra coisa. Então, ao longo de séculos e milênios, né, o homem vem sendo enganado pela serpente, que é a própria língua. Ele fala e não faz. E aí recebe o juízo dessa palavra que ele falou. Porque a garganta no homem já é uma parte vertical. Então, quando você fala e tem uma parte vertical indo para o rosto e para os 7 sentidos da criação, né? Quando você fala algo, os braços que estão junto, né, do lado aqui, é para fazer. Então, como a gente, na realidade, veio se enganando há séculos e milênios, foi diminuindo a nossa força vital. Foi diminuindo a nossa vitalidade. Por quê? Porque quando você fala, a semente tem que dar fruto. Você jogou a semente na terra, é Deus que faz ela crescer e dá fruto. Agora, se você está falando que você não sabe, está semeando o que não sabe, não pense que você não foi enganado. Enganado pelo seu ego. Né? Lembra do plexo solar, a alma animal? Que você está ainda no 5º abaixo aqui, na sua alma animal? Então, na realidade, você está sendo enganado pelo seu desejo, pela sua ambição. Né? Então, os antigos, na realidade, iam ter que parar e falar, olha, mas teu destino está ruim, teu destino não está legal. Né? Você não está percebendo que o teu destino está ruim. Ah, mas eu sou judeu, sou árabe, eu sou italiano, eu sou santo de Roma, eu sou não sei o que, blá, blá, blá. Né? Mas o teu destino, como está indo? Está péssimo. Então isso prova que você foi enganado. E claro que enganar, o G de enganar, né? Talvez é porque você sempre quis ganhar. Gana, né? Tem uma gana muito grande, né? Tem uma ganância muito grande, né? Isso é do homem, é normal para nós, querer só ganhar e nunca perder. Né? Só que aí a gente vai se envenenando. A gente vai se impurificando. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Para minha língua ser melhor, a do outro é a pior. Né? Eu sou melhor, o outro é pior. Isso é competir. Então, as religiões foram competindo ao longo dos séculos, tirando lá, não, porque aquela lá é ruim, olha, vou falar mal, isso aqui eu nem falo o nome desse cara, esse aqui não presta, aquele lá não, aquele culto é assim, aquele culto é assado, e foi criando cada vez mais separação, porque o número 5 é mão. Então não importa a religião, importa a obra, né? Então todo mundo através do 5 também pega 5 dedos, né? Eu peguei, é meu. Aí já tem outra palavra, apego. O apego. Então você vai percebendo que pelo homem desconhecer as palavras e a ligação que tem com ele, né? Como é que ele vai entender um calendário maia? Como é que ele vai entender uma escritura sagrada? Como é que ele vai entender uma Bíblia? E etc. Então, número 5 vem a escritura para orientar. Orientar todos os seres. Para voltar para a sua origem. Né? Então, esse orientar, né? Tem um E lá no fim. Orientar quem? Os entes. Oriente os seres. Né? Vamos orientá-los. Para quê? Para que eles possam não se enganar. Né? Porque você tem para você possa saber o que está escrito. Então, o número 5, que é o número da liderança, que tem a ver também com descendo escorpião, né? Peixes, aquário, capricórnio, né? Sagitário, escorpião é o número 5. Quando você foi enganado pelos 5 sentidos, será porque você não era um ser muito sensual?
Será que você não estava muito envolvido na paixão, que também é o símbolo da serpente, né? Então, o que acontece? E voltando, né, indo de Áries para Leão, é Leão. Então, Leão e Escorpião estão em perfeita quadratura, né? Um é Leão, que é o orgulho, né? No sentido negativo, é a arrogância, é o poder pelo poder, com Escorpião também pela luxúria, pelo poder, pelo orgulho. Então, quando um encontra com o outro, a gente vê a quadratura que está nessa humanidade, né? Quadratura na astrologia é um aspecto difícil. É como uma pedra no sapato. Eu tenho dor no coração, tenho frustração sexual devido às más características desses dois signos, né? Tanto de Leão quanto de Escorpião. Leão, julho e agosto, Escorpião, outubro, novembro, né? Então nessas épocas, minha vida tá difícil, pá. Calma aí, quais características que eu acabei desenvolvendo, né, em Escorpião e Leão. Então, como esse assunto é extremamente delicado, falar da quadratura Sol-Marte, não vamos nem falar disso, né? Vamos viver todo mundo orgulhoso e todo mundo luxurioso, né? Um enganando o outro e se dando muito mal, né? E se dando mal. Por quê? Porque 5 mais 8, Leão mais Escorpião, formam um número 13. E 13 nos arcanos do tarô é a morte. Então, eu não tendo a orientação do coração e sendo regido totalmente descontrolado sexualmente, eu estou criando morte e mais morte espiritual em cima de mim, né? Eu estou me matando. Aí é claro que a serpente, sendo essa energia que tem que se elevar, que tem que crescer, né? A serpente sagrada, né? A serpente como fonte de vida, a serpente dourada, também ela é o símbolo da cura e da medicina, né? Asclépio, né? Na mitologia grega. A gente vai entender que tudo isso é um processo de cura. Cura. Então, enquanto que a gente fazer as coisas de forma egoísta, só para nós, eu vou ser esmagado tanto em Leão quanto em Escorpião. Claro que em todos os signos, mas nesses dois, que são regidos por Sol e Plutão, a coisa vai ficar claríssima. Plutão, depois de muito tempo descoberto, né? Porque antes era Marte, mas vale para os dois. Então, toda a escritura chega no capítulo 5 e começa a dar orientação. Começa a nos orientar, né? Claro, para quem tem o poder da palavra, vai beber daquela água, né? Se a palavra limpa, ela é água, né? Alguma coisa para limpar, né? Ela é água, e ela é fogo, e ela é ar, e ela é terra, né? Então, naquele momento que a palavra vem para cima de mim e eu leio essa palavra, e eu entronizo no coração um versículo da Bíblia, o capítulo 5, claro que vai estar me falando da serpente, né? Eu vou entender que aquilo tem que ficar gravado no meu coração e na minha alma. Porque daí a serpente, quando voltar para cima de mim, quer dizer, a minha má inclinação, né? Aquela coisa ruim que vem em cima de mim, que eu mesmo quero, aquele grandeza, orgulho, fama, sucesso e etc., que vai ser só fruto de infelicidade depois, fruto envenenado, porque depois eu não consigo ler uma escritura sagrada e acho, isso aí não é para mim, isso é difícil, e assim por diante. Aí eu vou falar, minha religião é melhor que a sua, minha escritura é melhor que a sua, na escritura tua tá errado, na minha tá certo. Sendo que a escritura começa com E de número 5. A, B, C, D, E. Né? E é o número 5, que lembra o Re do alfabeto hebraico. Então, eu entendendo,
uma escritura estudando ela claramente, eu vou perceber que no capítulo 5 é sempre muito orientado o que eu vim fazer. Muito bem orientado como fazer. E assim por diante, né? Vemos isso, por exemplo, de maneira claríssima em Mateus no capítulo 5, onde ele começa Jesus a ensinar, né, todos os princípios em 48 versículos, né? E falando, olha, faz isso, faz mandamento, faz assim. Vemos isso no Velho Testamento, no 5º livro, Deuteronômio, onde a lei vai ser sempre, de novo, explicada. Por quê? Porque eu preciso fazer com as mãos, eu preciso de orientação para os meus 5 sentidos, né? Então, se a gente não entende que a palavra é vida, né? Se a gente, é porque a gente, quando chegar lá no próximo selo, que ainda não vou falar hoje, que é o enlaçador de mundos branco, é que a gente morreu. Morreu para a visão espiritual, né? A gente fez mau uso das palavras, sempre desejoso, ambicioso e etc., preso no plexo solar, e não entendeu as palavras sagradas, né? Como sagrada. Toda a palavra é sagrada, porque nela existem segredos que se passam de forma insinuando. Como a serpente, né? A palavra não é de forma direta, né? Ela insinua, né? Ela vai assim, ela vai através de frequência, né? A gente já conversou disso, a serpente também. Então você tem que ter o sentimento, né, naquela frequência de energia para entender cada vez mais o que é uma palavra, o seu conceito por trás. Aí que ela tem número, aí vem a questão da sabedoria. Então a serpente também é o símbolo da sabedoria. Por quê? Porque por ela você volta a ter a sabedoria. Quando você entender que uma palavra não foi dada de forma retinha, quer dizer, que quando a palavra humano em si não fala só o que é humano, lua não fala só o que é lua, cachorro não fala só o que é o cachorro, né? Mão não fala só o que é o mão, que tem o valor numérico, que tem a letra, que tem a construção, a intenção, a alusão, o símbolo, né? Aí eu consigo entender melhor a queda do ser humano. Né? Quando eu vou ler cada palavrinha, interpretar cada letrinha, aí eu vejo onde o ser humano caiu, né? Então, por exemplo, na palavra serpente tem a palavra pente, pente, né? Na realidade, pente. E pente lembra o quê? Penta. E penta lembra o quê? 5. Então, ele não podia escrever serpenta, né, na realidade, mas escreve serpente. Ele insinua esse penta, esse 5, através do pente. Só que isso, para você aprender, é com escritura sagrada. É com seres que orientam e dizem, olha, não lê as coisas ao pé da letra. Leia nas entranhas, leia o que está entre uma coisa e outra, leia o que está no meio da palavra, né? Leia que a palavra serpente lembra a palavra pertence. O S aqui, na serpente, tem o mesmo som de C. Então, no som tem segredo, e esses segredos são passados de boca a ouvido. Né? Esses segredos de cada letra, de cada palavra, de cada número que existe, que cada versículo envolvido é passado há milhares e milhões de anos de boca a ouvido. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. O mundo não quer ouvir. A serpente já tomou conta do mundo, né? Então, eu tenho que começar a aceitar que a palavra é segredo, que letra é segredo, em qualquer povo, em qualquer raça. Que número é segredo em qualquer povo, em qualquer raça. Senão, o que vai acontecer? Eu vou falar e o outro vai falar assim, ah, entendi.
que você falou, já entendi. Mas eu não falei nada, eu já entendi, porque eu senti a tua intenção. Eu senti o que você estava insinuando, né? Eu percebi pela sua fala que você quer dinheiro, que você quer poder, que você quer matéria. Por quê? Porque a palavra, ela pode ser lida de frente para trás, de trás para frente, tirando uma letra, colocando outra letra. Mas isso é iniciação. É para isso que você é iniciado. Você é iniciado para saber que as coisas não são a aparência. Você não pode ver elas pela aparência. A serpente se arrasta, então de certa forma eu poderia pisar nela, porque eu estou de pé, não, mas ela tem veneno. Ela me pica. Então ela anda devagar, né? Mas quando eu estou perto dela eu tenho que parar. Então eu tenho que conhecer as coisas de um nível muito mais profundo, né? Você vê na palavra penitência, que a gente sempre usa, praticamente as mesmas letras de serpente, né? Arrependimento também tem esse pente de serpente. Então são ensinamentos dados de boca a ouvido, de cada palavra, de cada conceito. Por quê? Porque cada letra aqui você encontra em escritura sagrada. Você encontra em versículo. Você encontra em mandamento. Você encontra em rito. E assim por diante. E claro que isso é uma ciência. Então, quando aparece a serpente na Bíblia, também aparece a ideia da ciência, né? Por que ciência? Porque ciência é algo que você tem que provar, que você tem que cientificar. Se eu pegar as letras para vocês, vocês têm que fazer a continha, ver onde sai, parecer em que lugar do versículo acontece, qual escritura e etc. Então, para eu me ver depois do veneno, eu tenho que me curar. Então, quando eu falo a palavra, serpente, Celso, mas não está na palavra serpente escrita veneno. Mas a serpente tem veneno. Mas a serpente anda que nem um 2. Mas a serpente dá o bote, né? E depois eu quero salvação, né? Então, na realidade, todas as palavras, elas são um universo para você pesquisar. Isso a gente diz que você deve meditar. Isso é uma função espiritual, né? Essa é uma função espiritual. Então, na palavra serpente, tem as primeiras 3 letras de espírito. De trás para frente, de frente para trás. Por que de trás para frente, de frente para trás? Porque é assim que os antigos estudavam. Eles sabiam que tudo era segredo. Sabiam que por trás de uma palavra tinha um livro para ser decifrado em várias línguas. Não é numa língua só, era em várias línguas. Então, na realidade, a gente vê que na palavra serpente, por exemplo, tem a palavra pense. Pense. Então, às vezes o homem está pensando e maquinando o mal. Celso, mas a palavra pense, desculpa, a palavra pense só pode vir do verbo pensar, né? A palavra pense só pode vir do verbo pensar. Agora, se eu não aprendi que tudo está interligado e tudo unificado, cadê o dragão? Cadê o primeiro selo que mandava unificar tudo? Né? Eu me separei do meu marido. Separou? Separe, tem as letras de serpente. Né? Na realidade, a separação tem a ver com a serpente na Bíblia. Né? Porque eu me separei? Ele estava me envenenando, tirando eu do caminho espiritual, estava deixando eu com ódio, com raiva. Então, as coisas não são a aparência. Vocês têm que estudar mais fundo. Né? Quando você está lendo um texto da Bíblia, aquilo lá é bilhões de anos de ensinamento, cada palavra, cada versículo. Mas lembra que a gente teve a morte espiritual? É por quê? Porque a gente se revoltou, que a gente ficou com raiva, né, na realidade. Então, a serpente na Bíblia, ela foi amaldiçoada. Para quem não sabe ler o texto, não conhece o texto, né? A gente vê que no final da serpente, ela voltou, né, para o pó, para o seu ventre. Ela teve que, de certa forma, como a gente vai entender isso, né? Ela teve que reconhecer
que estava errada, porque ela foi amaldiçoada. Né? Que é maldição? Todo mundo vai dizer mal de quem engana. Né? Quem engana, maldito. Um mal e dito. Um dito para o mal. Então a serpente também representa o mal. Por quê? Porque através dos 5 sentidos, o homem se apropria da matéria e etc., esquece a parte espiritual. Né? Ele esquece que tem que pensar, ele esquece que tem que refletir, vivendo só do instinto, conquistando as coisas, ganhando, mas esquece que precisa refletir, que precisa aprender. Então, vem a Escritura Sagrada e dá aula disso o tempo todo. Né? A serpente, se a gente for ler toda a história da serpente no Gênesis, é só ensinamento. É ensinamento atrás de ensinamento. Ela era esperta. Então, o que a gente chama de esperta hoje é que passa rasteira no outro. Sabe passar a perna. Sabe arrastar para o mal. E assim por diante. Então, lá no capítulo 3, onde já falei que tudo está escrito para sempre, no sentido da história no final, está escrito: ora, a serpente era mais astuta. Então, na palavra serpente, eu tenho que lembrar que ela é astuta. Ah, mas não está escrito na palavra serpente astuta, mas na Escritura está. Na Escritura está. E a palavra serpente foi tirada da Escritura. Porque ela lá me dá o contexto. Né? Que todos os animais do campo... Ah, entendi. Então, a serpente é um animal. Eu não posso esquecer que a serpente é o símbolo de um animal. Então, se eu falo alguma coisa e não entendo o que o outro fala, eu estou agindo como um animal, eu não estou me comunicando. Eu não compreendo o que o outro fala, sinto uma frustração. Não me sinto bem. Né? E esta disse à mulher. Então, é claro, na palavra serpente tem a letra E. A letra E é de Eva. Né? Então, a serpente pode enganar você como a Eva foi enganada, né? Então nós, quando a gente está lendo uma escritura sagrada, a gente pode estar interpretando tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque ela está em código. Ela é santa. Ela é sagrada. Né? Se ela é sagrada, todas as letras que existem estão aonde? Na Bíblia. Então todas as letras de todos os povos, de todas as línguas, também são sagrados. E essa consagração a gente entende quando a gente domina a serpente. Né, na realidade. Quanto que a gente não dominar o nosso instinto, a nossa gana, né, enquanto que a gente não vai entender que as letras são sagradas, que cada palavra que eu falo desperta algo dentro de mim. Sendo que o despertar já era da semente, né? No calendário maia. Então, na serpente, depois fala, não comerá. É assim que Deus disse. Olha que fantástico, no versículo 3:1 ainda ele diz, e assim que Deus disse. Então, assim, a serpente começa a falar em nome de Deus. Olha que interessante, quantos homens falam em nome de Deus? Né? Aí no judaísmo fala, olha, não fala em nome de Deus nunca, só abençoa. Porque a serpente falou em nome de Deus. Né? E a serpente comentava o que Deus fazia. Então, essa conversa, só no começo, já dá enorme explicação para as pessoas. Quantas pessoas falam em nome de Deus? Né? Quantas pessoas dizem que é em nome de Deus? E a gente acha que é verdade. E depois é mentira. E a mentira tem como símbolo o quê? Um laço, uma corda que te pega e você fica preso. Né? Então, a gente precisa ouvir com todo o coração quando alguém está falando com a gente, se ele quem está falando é a serpente, que também depois na Bíblia vai ser o símbolo do diabo, da mentira, ou é o nosso eu superior. E tudo isso, palavra da Bíblia, ajuda a gente a entender.
Então, por exemplo, na Bíblia, no versículo 3, 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerá. Ela comeu e morreu. Ela comeu a tal da serpente e morreu. Comeu a tal da fruta e morreu. Então ela foi enganada. Só que só vai aparecer isso lá na frente. Né? Lá na frente, lá no versículo 3:12, depois de exatamente 8 versículos, né? E nada é por acaso, está escrito: então disse Adão, a mulher que me deste para o companheiro, ele me deu a árvore e comi. E no 3:13 disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Se fizeste, seria o simples assim: eu fiz alguma coisa que a serpente me mandou fazer. Né? E a serpente no calendário maia tem o símbolo do comando. A serpente me comandou, fui lá e fiz. Né? E aí o que acontece? E ela disse, né? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Claro, aqui tem o versículo que é o 169, tá tudo numerado, tá tudo pronto. Mas isso é uma ciência. Como a gente sabe que é uma ciência, né? Por quê? Porque na realidade está escrito na árvore que a serpente estava, né? Ciência do bem e do mal. Então a palavra, os teus atos, tudo que você faz, né? Vai ser a sua própria consciência do bem e do mal. Mas a palavra já é profética, já é oracular. Por isso que ela está na Bíblia, por isso que ela está no Alcorão, por isso que ela está em todo lugar, né? Das escrituras sagradas, que depois vão fazer o dicionário, mas o conhecimento espiritual da palavra está nas escrituras em forma de segredo. E se você não vencer a sua serpente, o seu ego, você não tem como decifrar. Muito obrigado.